Fala pessoal, beleza? Feriadão, vamos lá, vamos esperar a galera entrar aí. Teve muita gente que clicou naquele sininho lá da notificação, então tenho certeza que vai vir uma galera aí no Fala Que Eu Discuto hoje, hein? Bom, primeiro agradecer, né? Teve muita gente que mandou mensagem de carinho aí essa semana por causa dos problemas lá da família, dos infartos, enfim. Então, obrigado a todo mundo aí que ficou, né, me mandando aí mensagem de carinho. Agradecer os pacientes que tiveram muita tolerância comigo. Tinha gente de fora, cara, que viajou para vir para Juiz de Fora para poder ser atendido presencial e que, enfim, não deu para atender, teve que voltar para a cidade. Teve outros que ficaram aqui, eu atendi no sábado. Então, no final da história, agradecer vocês aí por vocês terem tido essa paciência comigo e tenho certeza que vai dar tudo certo daqui pra frente. Agora eu também já, todo mundo tinha que pra infartar lá em casa, já infartou, só falta eu. Mas eu acho que eu ainda vou mais um tempo aí sem infartar, daqui a um tempo a gente vê, né? O problema é quando eu infartar, quem vai cuidar de mim, né, cara? Isso aí que eu tô meio preocupado. Ou será que eu consigo me cuidar, né? Vamos ver. Tô me cuidando agora pra ver se eu não preciso de cuidar depois. Que eu acho que é o objetivo que todo mundo deveria ter, né? E aquilo ali que a gente falou ontem, cara, que meu tio falou, é a maior verdade. E isso é uma pergunta que muita gente me faz depois no consultório. Fala assim, pô, Túlio, eu nunca tinha nada, nunca tive nada, e agora eu tô com uma placa aqui de ateroma, e eu mudei meu estilo de vida há 2 anos atrás, agora eu tô em low carb. Será que foi a low carb que fez isso comigo? Pô, difícil, né, cara? Você esquece os 30 anos que você viveu fazendo cagada e você acha que foram os 2 anos fazendo a coisa certa que te fizeram mal? Um pouquinho errado, né? Então, ó, vamos lá. Regrinhas básicas aí do Fala Que Eu Discuto pra gente começar as nossas perguntas e respostas. Vale perguntar qualquer coisa, só não vale botar aí... Aliás, isso é outra... Bom que já deixa aí gravado pro pessoal saber. Mandou pra mim no direct exame... Eu já não tô nem mais tendo paciência, eu já tô bloqueando direto. Então, fui bloqueado, ai meu Deus, pede pro Dr. Túlio voltar pra me aceitar de novo. Eu não aceito. Foi sem noção, mandou coisa. Pô, tem gente que manda coisa pra mim sábado à noite, feriado, domingo. Pô, vamos lá, eu sou um ser humano, né, gente? Então, assim, quer mandar o exame? Marca uma consulta. Aí na consulta a gente pode conversar numa boa. Eu vou ter o maior prazer de te atender. Depois você fica com o meu WhatsApp. A gente bate papo no WhatsApp. A gente vê o que a gente tem que fazer de exame, o que não tem que fazer de exame. Isso aí é tranquilo. Agora, pede pra ficar trabalhando de graça pros outros, não. Tá? Mandando examezinho, perguntando as coisas. Aí já é demais. Combinado? Vambora. Então tá valendo aí o Fala Que Eu Discuto. Pode começar a fazer as perguntas. As perguntas, lembrando... Não é naquelas caixinhas de pergunta ali, que aquilo ali é mó frescura. É aqui mesmo, rodando aqui. Então, quiser fazer alguma pergunta, escreve aí. Eu já depois leio e a gente começa o nosso Fala Que Eu Discuto, tá? Aproveita que no início sempre tem pouca gente. Então, quem quiser fazer pergunta, já faz a pergunta agora. Que depois vai ficando aquelas perguntas lá pro final. E aí, dança todo mundo. Beleza? Então, vambora. Vamos começar, hein? Primeira pergunta. Doutor... Eu tomava ômega 3, 6 e 9. Aumentou o meu colesterol. Será que deveria ter tomado só o ômega 3? Sem dúvida, tá? Olha só, o equilíbrio, né, do ômega 3, 6 e 9, ele é muito importante para o nosso organismo, tá? Só que o ômega 6 e o ômega 9, qualquer pessoa acaba tendo na própria alimentação, cara. Entendeu? Então, assim, é muito fácil você encontrar um ômega 6 e um ômega 9 na tua alimentação. E é muito difícil de você ter um ômega 3 na tua alimentação, a não ser que você more realmente ali na beira da praia, tem o hábito de comer muito frutos do mar, muito peixe. Então, nesse caso, eu prefiro 1000 vezes suplementar só o ômega 3 e o ômega 6 e o ômega 9 vindo de fontes alimentares aí, tá? Boa tarde, doutor. Ferritina alta causa problema cardíaco? Causa, Wilson. Você vai ser meu paciente futuro, né? Que eu tô sabendo, tá com a consultinha marcada dia 30, todo dia você me lembra isso. Causa. Olha só, a ferritina é nada mais do que o depósito de ferro, né? Como se fosse o ferro sendo guardado ali no nosso organismo. Quando ela tá muito alta, e principalmente quando a saturação da transferrina tá muito alta, esse ferro começa a se depositar no nosso organismo.
E ele se deposita basicamente, principalmente em dois órgãos, né? O fígado e o coração. Então, quando ele faz esse depósito no fígado, ele causa uma doença. Quando ele faz esse depósito no coração, ele pode causar também uma doença, tá? Então, existe sim uma doença aí de depósito de ferro no coração. Quantos gramas de carboidrato diário para uma pessoa sem comorbidades? Aí, Juliano, é o seguinte, depende da pessoa, depende do plano alimentar da pessoa, depende de uma série de coisas que tem que ser avaliadas, e quem faz essa avaliação não é o médico, não sou eu. Eu na consulta jamais faço avaliação de são tantos gramas de carboidrato que você tem que ingerir. Isso é uma atribuição do nutricionista. Então, um nutricionista sim é o profissional responsável por te falar quantos gramas de carboidrato, quantos gramas de proteína, quantos gramas de gordura, qual tipo de gordura. É para isso que o nutricionista estudou e é para isso que a gente tem que valorizar o nosso nutricionista. Eu tenho nutricionista, apesar de eu ter toda a bagagem teórica e saber muito bem até calcular uma alimentação e tudo, eu não faço a minha. Eu tenho um profissional que faz a minha alimentação, então eu te aconselho a procurar um nutricionista, tá? No corpo, o que acontece para a pressão diastólica ser alta? Deise, é o seguinte, a gente pode ter, né, hipertensão sistólica, a gente pode ter hipertensão diastólica e a gente pode ter hipertensão cistodiastólica, tá? A mais comum delas é a sistólica isolada ou a cistodiastólica. Uma hipertensão diastólica isolada não é tão comum assim, tá? A causa é basicamente a mesma de todas as outras: sedentarismo, excesso de peso, excesso de consumo de produtos industrializados, um mau estilo de vida. Basicamente é isso, tá? Claro que tem pessoas que são hipertensas, gente, por questões genéticas, né? Mas assim, é a minoria, né? Não é a maioria, que é o que acontece infelizmente hoje em dia. Moraria em Madrid? Aqui tem poucos médicos bons. Não, eu não saio de Juiz de Fora para lugar nenhum do mundo. Então, assim, não moraria em Madrid, tá? Mas eu iria para Madrid passear, não para te atender também, não. Ia aí, dava uma voltinha, comia umas coisas maneiras, bebia uns bons vinhos espanhóis. Depois eu voltava e te atendia online, beleza? Com o maior prazer. Como diminuir o inchaço nas pernas no verão? Olha só. Isso é comum de acontecer, tá, gente? Inchaço nas pernas no verão é uma coisa, não vou falar comum, mas acontece com algumas pessoas. Basicamente acontece por vasodilatação periférica e por aumento da permeabilidade capilar, tá? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso é, primeiro, fazer exercício físico. Então, a atividade física é uma coisa que ajuda muito no retorno venoso, no bombeamento do sangue de volta ali para o coração, então para não ficar acumulado nas pernas. Se a pessoa for já mais de idade, deixar essas pernas para cima no final do dia ajuda bastante. Usar meia de compressão elástica para quem precisa e quem tem muito inchaço também pode auxiliar. Basicamente, se hidratar bem também é uma coisa muito interessante, então ter um bom nível de hidratação. Lembrar que no verão a gente precisa ingerir mais água do que a gente ingere no inverno. Tudo isso pode te ajudar, beleza? Túlio, você é orientador de mestrado em alguma instituição? Não, porque eu nem mestrado fiz, tá? Essa história do meu doutorado é muito engraçada. Eu fiz a minha residência de cardiologia lá no Dante Pazanese e quando eu terminei a residência, eu comecei um doutorado. Lá tinha um programa de doutorado direto. Então eu comecei a fazer um doutorado na USP, né, de cardiologia. E quando estava fazendo, já a tese já tinha sido aceita, estava tudo certinho, já tocando os créditos do doutorado, eu e a minha esposa, a minha esposa na época era minha noiva, a gente foi assaltado, cara, com arma na cabeça em São Paulo, sabe? Meteram a arma na minha cabeça, aí eu surtei na hora, né? Falei, vou ficar em São Paulo, cacete, vou voltar para Juiz de Fora. Aí abandonei São Paulo, voltei para Juiz de Fora, abandonei o doutorado, não cumpri os créditos, e eu não tenho nem mestrado nem doutorado, tá? Tenho minha residência de clínica geral e minha residência de cardiologia com prova de título, com tudo que tem que ter. A pressão está sempre 13/8 isolada. É preocupante, doutor? Teu conteúdo é maravilhoso. Ô Lili, obrigado pelo elogio aí, que bom que você curte. Aliás, muita gente elogiando o conteúdo aí, então agradeço muito a todo mundo que tem elogiado. Eu tento fazer o conteúdo da melhor maneira possível para poder tentar realmente ajudar vocês. Então,
O objetivo aqui, única e exclusivamente, é ajudar o máximo de pessoas possível. Por isso que eu faço esse Fala que eu discuto. Igual agora, por exemplo. Meus 2 filhos, minha esposa, meu sogro e minha sogra saíram para visitar a obra do meu sogro. Meu sogro está construindo uma casa. Depois eles ainda vão visitar a avó da Carol, que eu tenho um carinho enorme, é como se fosse minha avó também. E eu não pude ir visitar a minha avózinha de adoção, porque eu tinha um compromisso com vocês aqui. Então, fiquei em casa para poder fazer com vocês. A pergunta tua, né, do 13/8 isolado é preocupante. Ô Lili, hipertensão arterial, ela é o principal fator de risco para doença coronariana e doença aterosclerótica. Então, incluindo também doença arteriocerebral, tá? Então, é sim perigoso. Isso aí é um valor já de pré-hipertenso que a gente chama. Precisa ter alguns cuidados. Não necessariamente com remédio, mas talvez a suplementação já poderia resolver isso, mas principalmente fazer uma boa adoção à mudança de estilo de vida. Então, fazer exercício físico, comer comida de verdade, comida saudável. Se você estiver acima do peso, perder peso, isso tudo é muito mais importante do que pensar no suplemento e do que pensar no remédio em si, tá bom? Dr. Túlio Sperbi, o uso de suplementação de vitamina D pode ser contínuo ou precisa dar uma pausa? Aí depende, Fabi. Eu uso contínuo, mas eu uso contínuo me monitorando. Então, vai depender de como está a sua vitamina D, de como está a monitorização dessa vitamina D. Outra coisa, eu olhei aqui, agora eu vi minhas rugas aqui, né? Pô, tem uma galera falando um monte de coisa de mim aí, cara. Ó, vamos lá. Primeira coisa. Pô, você tá com ruga. Pô, tô envelhecendo, cara. E eu sempre tive essas marcas de expressão aqui. Faz botox. Não vou fazer. Não gosto de botox, não vou fazer. Beleza? Segunda coisa. Doutor Túlio, teu cabelo tá mais escuro, você tá pintando o cabelo? Nunca pintei. O dia que começar a ficar branco, vai ficar branco e pronto, acabou também, tá? Terceira coisa. Doutor Túlio, você emagreceu, como você tá mais magro? Mentira, tô com o mesmo peso dos últimos 4 anos aí. Depois que eu emagreci, mantive e nunca mais emagreci, nem nunca mais engordei. Beleza? Só para tirar essas dúvidas aí de vocês também. Então, respondendo a tua pergunta, a vitamina D ela pode ser usada de maneira contínua, desde que você esteja com os valores otimizados da vitamina D. E aí você vai estar usando uma dose de manutenção, sem problema nenhum. O que não dá para fazer, gente, é ficar usando vitamina D às vezes no escuro, sem saber quanto que ela tá. Então eu oriento vocês a procurarem um profissional para poder dosar a vitamina D de vocês. Lembrando que é uma vitamina de depósito, né? E se ela estiver muito alta, às vezes ela demora um pouquinho para cair também, tá? E se ela estiver muito baixa também, às vezes demora um pouquinho para subir. Ômega 3 com DHA, da Pura Vida. Meu pai com 88 anos, sem problemas cardíacos, pode suplementar? Rodrigues, eu não posso dizer, né, se pode ou não pode suplementar, porque eu não conheço o caso do seu pai. O que eu posso te falar é algumas coisas. Primeiro, o ômega 3 da Pura Vida de DHA, ele é ótimo. É um baita de um ômega, conheço o Flávio é meu amigo. E os produtos, aliás, da Pura Vida, todos eles são de altíssima qualidade, tá? Suplementar DHA em idoso é uma outra alternativa muito inteligente, tá? Por quê? O DHA, ele é o ômega 3 que tem mais ação cerebral. Então, para prevenção de demência, para prevenção de Alzheimer, para melhora da função cognitiva, tudo isso é muito importante a gente suplementar o DHA. Então, pode ser uma boa ideia para o seu pai? Pode. Agora, falar se ele deve suplementar ou não, aí eu não sei te dizer, tá? A minha ferritina está em 890 e o ferro está normal. Pode ser Covid? Cara, não. Né? Há quanto tempo deve estar essa ferritina já em 890? Por que está pensando em Covid? Não dá para entender, tá? Vamos ver. É normal fazer apneia quando fazemos exercício físico? Que problemas causam? Ô Marcelo, não entendi a tua pergunta. Tá? Depende do exercício físico, depende do que você está chamando de apneia. É normal a gente fazer uma manobra que a gente chama de valsalva quando a gente está fazendo um exercício de força. Por exemplo, tô na academia de musculação fazendo um treino muito pesado, pegando um peso muito pesado. É super normal você... né? Não sei se é isso que você está chamando de apneia. Enfim, não entendi a tua pergunta, tá? É verdade que água com sal não refinado faz bem? Anderson, depende, né? Assim, depende, né? Vou te dar um exemplo quando eu bebo água com sal integral, tá? Quando eu estou em jejum prolongado.
Por exemplo, igual eu voltei lá, né? Pô, vocês viram a carbofolia que foi minha vida na semana passada. Eu tava de férias, fui para um resort em Florianópolis, comi pra caramba. Lá sim eu bebi, mas não entrei aqui para poder fazer um stories para vocês, porque falaram que ontem eu tava alcoolizado quando eu fiz um stories para vocês. Não tava. Aliás, ontem eu não bebi, esse final de semana eu não bebi porque eu tinha bebido lá na viagem. Quando eu voltei dessa viagem, né, eu cheguei segunda-feira em Juiz de Fora, a minha última refeição foi no resort no domingo à noite. E eu fiquei em jejum de domingo à noite até quarta, mais ou menos, no meio-dia. Então foi um jejum bem prolongado, né? Nesse jejum bem prolongado, o que eu mantive? Eu mantive água com sal e café. Café eu gosto. Eu tava com uma saudade do meu café danado, porque o café ruim, porcaria que a gente toma fora de casa. Então, a água com sal ela pode ter esse benefício de ajudar na hidratação quando você está num jejum prolongado, por exemplo, tá? Agora, tomar água com sal se alimentando com uma quantidade de sal normal na comida, eu não faço, não vejo motivo, tá? Pressão baixa e batimentos cardíacos altos, isso é arritmia? Não sei, Eveline, aí tem que ser avaliado, tá? A pressão baixa não tem nada a ver com arritmia, pode até ter alguma coisa a ver em episódios assim muito esporádicos, quando ela causa um baixo débito cardíaco. E o batimento alto depende do quão alto, depende de uma série de fatores para te falar se é arritmia ou não é, se está arritmado, se não está arritmado, enfim, não dá para te falar isso aqui, então tem que ser avaliado. Agora, eu falo isso com todos os pacientes, igual essa dúvida, eu tenho hora que eu estou com pressão baixa e o batimento alto. É arritmia? Gente, procura um profissional de saúde, né? Marca um cardiologista, vai no cardiologista, fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tô com a pressão baixa, tô com a frequência cardíaca alta e tô na dúvida, será que isso aqui é uma arritmia? Isso é muito fácil de qualquer cardiologista poder te orientar, então ele vai conseguir te orientar isso de uma maneira adequada, tá? Doutor, qual seria o valor ideal de vitamina D? Não tem uma resposta, tá, o Sil Rossini? Tem uma resposta definitiva, depende do paciente, depende do que ele tem, depende de qual o objetivo que ele tem, depende das comorbidades que ele tem. Eu vou te dar um exemplo do meu dia a dia, da maioria dos meus pacientes. A maioria dos meus pacientes eu gosto de manter uma vitamina D entre 60 e 80, tá? Tem paciente que eu tenho que tem, por exemplo, sei lá, uma doença autoimune e que ele já vem de um outro médico com uma vitamina D, sei lá, em 140, 150, e eu respeito, né? E talvez tenha uma indicação do outro médico e beleza, tá tudo certo, tá? Uma coisa que é importante, às vezes, a gente acompanhar o PTH, né? O PTH é uma coisa importante da gente acompanhar também com a suplementação da vitamina D, tá? Jovem, personal trainer de 24 anos, morrer de infarto, isso é possível? Possível é, pouco provável, né? Então, assim, quando a gente fala de possibilidade de morrer de infarto, gente, todo mundo tá possível a morrer de infarto, né? Basta estar vivo, né? Lembrar que o infarto é a doença que mais mata no mundo, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Então, assim, qualquer pessoa pode morrer de infarto, né? Agora, qual a probabilidade disso acontecer? Muito baixa, né? Então, assim, geralmente o personal trainer tem um estilo de vida já mais saudável, geralmente o personal trainer não usa anabolizante, né? Não, tô brincando agora do anabolizante. Sabe por quê? Eu peguei no hospital semana passada. Isso é bom vocês saberem. Eu falo direto que eu sou contra o uso de esteroides anabolizantes de maneira recreativa, com doses suprafisiológicas, né, de testosterona. Peguei no hospital um personal trainer, jovem, 34, 36 anos, que fez uma miocardiopatia dilatada secundária ao uso de anabolizantes de longa data. Então, assim, não existe esse negócio de que não faz mal, não, porque faz mal, tá? Então tem que tomar muito cuidado, beleza? Mas voltando à pergunta, que não tem nada a ver com isso que eu sei. Muito pouco provável, né? Pode acontecer? Pode, pô. Pode, né? Beleza? Qual o valor alto de ferritina e de saturação? Alan, geralmente a gente considera um valor alto de ferritina acima de 250 e a saturação acima de 40%, tá? Uma vez o meu cardiologista falou que o coração agradece a pressão baixa. Procede? Procede, tá? Olha só, a pressão baixa é uma coisa que protege a gente, desde que seja uma pressão baixa natural, tá, Albino? Então isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro aqui para vocês. Por exemplo,
A minha esposa, ela tem uma pressão natural dela 9/5. Tem algum problema? Nenhum. É assintomática, não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo, tá? A minha pressão arterial é 10,5/6,5, no máximo 11/7. Beleza, tá ótimo, né? Eu acho que é bom sim. Os estudos mostram que isso é benéfico, né? A pressão baixa, ela traz esse potencial de proteção cardíaca no longo prazo. Agora, adianta eu levar um paciente que é hipertenso para um estágio de hipotensão, de pressão baixa, pensando nessa proteção? Não. Aí os estudos mostram que não existe essa proteção, que a mortalidade desses pacientes é uma curva em U. Ou seja, se a gente sobe muito a pressão, eles morrem. Mas se baixar muito a pressão, também aumenta a mortalidade desse grupo de pacientes, tá? Então, para pacientes hipertensos, o ideal é a gente manter uma pressão adequada. Ah, quanto que é o adequado? Entre 11/7 e 13/8 ali, para paciente hipertenso, está bem controladinha a pressão e dá para a gente tocar numa boa, tá? Como saber se a pessoa tem deficiência de ômega 3? Se a pessoa não tiver deficiência, não precisa tomar o suplemento? Depende, olha só, eu nunca dosei, tá? Existem alguns exames que dá para você dosar ômega 3 sérico, ômega 6 sérico, fazer o equilíbrio do ômega 3, ômega 6 e tudo. Mas isso é muito fácil a gente ver no histórico alimentar, né? Assim, vamos lá, você mora no Alasca, você pesca de profundezas, você come salmão diariamente, né? Salmão selvagem, você tem uma alta concentração de ingestão de ômega 3 por dia? Eu acredito que não. Então, muito provavelmente você está deficiente de ômega 3, entendeu? Então, assim, o ômega 3, só para você ter uma ideia, te respondendo, é um suplemento que nenhum paciente meu sai do meu consultório sem a prescrição. Eu prescrevo para todos os meus pacientes, seja em prevenção primária, seja em prevenção secundária. O que vai variar é a dose, o que vai variar é o tipo de ômega 3, às vezes eu posso querer um com mais DHA, às vezes eu posso querer um com mais EPA, às vezes eu vou querer que ele use uma dose maior, às vezes eu vou querer que ele use uma dose menor. Eu tenho paciente, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tomo 8 comprimidos de ômega 3 por dia, entendeu? De alta dose de EPA. Por quê? Porque eu já tenho minha plaquinha na coronária, tô querendo prevenir, tal. Eu tenho paciente que toma 12. Eu tenho paciente que toma 2. Então, tudo varia, tá? Beleza? PCR acima de 3. O que fazer? Bom, primeira coisa é se cuidar, né? Para o PCR estar alto desse jeito, PCR, gente, só para vocês entenderem, é a proteína C reativa, tá? Proteína C reativa é um marcador de inflamação. Então, se vocês não viram, tem um post meu muito bom. Eu acho que depois eu vou até repostá-lo. Se bem que não, tá lá, tá? É recente, não é tão velho, não. Dá uma olhada, tem um post meu sobre inflamação sistêmica crônica. É um vídeo. E nesse vídeo, o início do vídeo é um triângulo, assim, sabe? É fácil de identificar lá. Um triângulo colorido. Então, a proteína C reativa ultrassensível, ele é um dos marcadores inflamatórios do nosso corpo, tá? Estar acima de 3 é um sinal de que você está inflamada, né? E aí, você tem que tentar identificar a causa dessa inflamação. Então, esse é o primeiro ponto, né? E a causa principal, na maioria dos casos, são os maus hábitos alimentares, né? A falta de exercício físico, altos níveis de estresse, noites de sono mal dormido, enfim, né? Isso que gera esse processo inflamatório na gente. Então, a primeira coisa é tentar eliminar os focos dessa inflamação subclínica e, além disso, você pode suplementar, né? A suplementação de, por exemplo, cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório, auxilia a reduzir PCR, astaxantina em altas doses, resveratrol em altas doses. A gente tem algumas estratégias que a gente chama de estratégias anti-inflamatórias no consultório, de suplementação, que a gente pode usar para reduzir a proteína C reativa, tá? Beleza? Inclusive o próprio ômega 3 em altas doses, ele tem esse potencial de redução de PCR. Aliás, vamos fazer o jabá, tem um curso de suplementação cardiovascular que está no forno, que eu gravei em Florianópolis há 2 semanas atrás, onde eu explico justamente isso. Quais são os suplementos que abaixam a proteína C reativa? Quais são os suplementos que podem auxiliar a baixar um colesterol? Quais são os suplementos que vão aumentar o HDL? Quais são os suplementos que vão ajudar a controlar a pressão arterial? Quais são os suplementos que vão, sei lá, reduzir fibrinogênio, ferritina? Tudo isso a gente fala no curso. Então, esse curso vai ter para leigo, e aí ele está de uma maneira muito fácil do leigo entender, tá? Então, assim, um linguajar tranquilo. Qualquer pessoa vai poder ter acesso ao que a maioria das pessoas vai no Google pesquisar, procurar saber.
vai estar lá disponível para qualquer pessoa entender sobre o assunto. Então, não só a informação, mas como ele abaixa, quanto que a pessoa tem que usar, quais os cuidados que ela tem que ter, vai estar tudo lá no curso de uma maneira bem simples para leigo. E para profissional de saúde, vai ter um curso também de suplementação cardiovascular, que vai se chamar Curso Avançado de Suplementação Cardiovascular, e nesse curso eu vou ser o tutor do profissional de saúde, voltado basicamente para médico e para nutricionista. Ah, eu sou profissional de saúde, mas quero fazer. Pô, faz, não tem problema, não vou ficar brigando se você não é médico, se não é nutricionista. Se você acha que isso pode agregar de alguma forma na sua formação e auxiliar você de alguma maneira, faz o curso de profissional de saúde, tá? Quando vão ser lançados? Provavelmente só ano que vem, tá? Janeiro, fevereiro, por ali. Fique esperto, já tem uma lista de interessados aí rolando. Tá no meu perfil. Clica no meu perfil depois, na hora que acabar a live aqui. Entra lá na bio, tem lá assim, Linktree, né? Que é aqueles linkzinhos. E lá tem lá, inscrição na lista de espera do curso de profissionais, do curso de leigo. Entra nessa lista de espera, porque quem tiver nessa lista de espera é o que vai entrar nas primeiras turmas ali, beleza? Vamos embora. Doutor, tenho arritmia supraventricular e extrasístole. Elas podem melhorar com alimentação saudável ou não? Aí, Rita, acabei de falar, né? O curso de suplementação vai falar sobre extrasístole, sobre se pode ter algum suplemento, né, para isso ou não. Vou adiantar para você, né? Magnésio é um baita de um bom suplemento para controle de extrasístoles ventriculares e extrasístoles atriais. Berberine é um baita de um bom suplemento para isso também. Então, a suplementação pode ajudar, tá? A alimentação saudável sempre vai ajudar, né? Então, assim, óbvio que se você tiver uma boa alimentação, as coisas vão funcionar melhor para você. Se só isso pode resolver, eu não sei, né? E aí temos outro curso, né? Eu e o Dr. Vitor Sorrentino, que a maioria de vocês aqui deve conhecer, que é um curso sobre saúde cardiovascular, né? Lá a gente explica o que é. Aí é diferente o curso, tá, gente? Lá nesse curso, que é o Saúde no Coração, para leigo, eu e o Vitor, a gente explica o que são as extrasístoles, o que causam as extrasístoles, quais os cuidados que a pessoa tem que ter, se parar de tomar café, parar ajuda, parar de beber álcool ajuda. Então lá a gente explica tintim por tintim essas coisas. Então é um outro curso, tá? Não tem nada a ver. Na verdade, um curso pode ser... Aliás, um curso é complementar ao outro para leigo, tá? Também tá na minha bio lá, quem quiser ver, o negócio de saúde no coração tá lá, beleza? Vambora. Tem fibrilação... Não, aqui tá errado, tá? Pelo amor de Deus. Tem fibrilação ventricular em torno de 1.200. É perigoso? Você tá morta, né? Não, fibrilação, tô brincando, gente. A fibrilação ventricular é uma arritmia fatal. A pessoa tem e morre, tá? Ou então ela tem, toma um choque de uma desfibrilação. E aí ela não morre por conta disso. Então, você deve ter confundido fibrilação ventricular com extrasístole ventricular, né? 1.200 é um número já um pouquinho mais aumentado. Não é perigoso se for extrasístole ventricular. Dá uma lida. Tem um material meu sobre extrasístole. Depois entra aí, tem um vídeo sobre isso. Dá uma olhada aí, tá? Aliás, olha outro jabá, hein? Quem não tá me seguindo lá no canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube, que tem lá um monte de vídeo. Tem uns vídeos que são exclusivos lá, que eu não botei aqui no Instagram. Lá no YouTube, me pediram tanto, por quê? Porque dá pra botar na televisão, quero mostrar pra minha mãe, quero mostrar pra não sei quem, né? Tem vídeo agora lá pra caramba. Então, quem tiver afim, entra lá e olha lá. Beleza? E aí tem um vídeo de extrasístole lá. Doutor, qual o limite da vitamina D para adulto? Não existe limite, tá? Existe acompanhamento para saber aí, beleza? Acima, vamos botar acima de 200, pô, a maioria das pessoas está intoxicada com vitamina D acima de 200, tá? Doutor, sofro de ansiedade forte há anos, mesmo com meus 30 anos e exames bons. Corro risco cardíaco? Jasmin, você não deve ter visto a história que aconteceu com meu tio, né? O meu tio, ele infartou agora, né, semana passada, com tudo muito bom. Meu tio é um cara que cuida muito bem da saúde, ele tem uma boa alimentação, apesar de comer aquela porcaria daquela margarina que eu joguei fora. Ele faz atividade física frequentemente, ele é musculoso, ele é forte, mas é um cara extremamente ansioso. E além da ansiedade, ele tem uma sobrecarga de trabalho também. Eu não tenho a menor dúvida que um dos causadores do infarto dele foi a saúde mental. Então, sim, a ansiedade é um fator de risco isolado para doença cardiovascular. A ansiedade pode causar infarto, a ansiedade pode causar AVC.
Todos os pacientes que são muito ansiosos, eu oriento sempre a buscar alguma alternativa, seja através de meditação, seja através de yoga, seja através de leitura, de autoconhecimento, seja através de suplementação. Existem suplementos que podem auxiliar em questão de ansiedade. Então, se cuida, tá? Então, esse é o recado aí para quem é muito ansioso, beleza? O consumo de magnésio pode ser contínuo? Eu uso, entre outras coisas, para melhorar a qualidade do sono. Embora tenha sentido melhora, tenho receio de excessos. Giovana, muito improvável do magnésio de uso contínuo dar algum problema, tá? Por quê? Porque quando você... Vamos botar assim, ó. Primeira coisa. Magnésio, para a gente chegar numa dose muito alta dele, você tem que consumir muito magnésio, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você consome muito magnésio, geralmente você tem uma diarreia. Você excreta esse magnésio pela diarreia, tá? Então, geralmente ele não vai te fazer mal, tá? Agora, a tua pergunta não é nem em superdose de magnésio. A tua pergunta é se pode usar de maneira contínua ou não. Eu uso magnésio já direto, tá? E uso uma dose alta há 5 anos, 4 anos. Então, dá para usar, tá? Sem problema nenhum. Doutor, pode manipular aquela bergamota que você postou para colesterol? Ô Sandra, eu não sei, né? Os meus pacientes manipulam, tá? É manipulado, tá? Agora, se você pode manipular, se você deve manipular, se é bom pro teu caso, se não é bom pro teu caso, eu não faço a menor ideia. E eu acho que vale a pena você procurar um profissional que possa te orientar e que saiba a respeito disso, tá? Beleza? Frequência cardíaca em repouso por volta de 50. É muito baixa? Roberta, depende, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos lá, ó. Eu quando era atleta, eu já fui atleta de natação, pra vocês terem uma ideia, gente, eu treinava 18 quilômetros por dia de natação. Então era um treino de mais ou menos 5 quilômetros de manhã e um treino de mais ou menos 13 quilômetros à tarde. Eu ia nadar 4h30 da manhã, ia para aula 6h30, voltava da aula, almoçava, de tarde eu estava treinando das 2 da tarde até as 6, 7 horas da noite, depois um treino de musculação ainda. Minha vida era nadar, tá? Nadar e fazer treino de musculação, mas com alimentação ruim, tá? Bem ruim. Eu acho que talvez tenha sido isso que me salvou, né? Fui realmente um bom atleta aí. E aí nessa época eu era fundista, né? Por isso que eu treinava com uma carga de uma rodagem que a gente chama de quilometragem tão alta assim. Nessa época, para você ter uma ideia, a minha frequência cardíaca em repouso era de 38, 36. Eu já fiz teste ergométrico de atleta, né? De maratonista, inclusive que vocês sabem, o cara que tomou aquele empurrão, né? Na Olimpíada. E enfim. Eu fiz o teste ergométrico de alguns maratonistas, né? O teste ergométrico deles, geralmente a frequência cardíaca de repouso pode chegar até abaixo de 30, cara. 28, 32. Então, assim, frequência cardíaca muito baixa. Então, se você for atleta, né, ou muito bem condicionado, uma frequência cardíaca de 50 pode ser super normal. Agora, o contrário também pode ser verdadeiro. Ó. O doutor Túlio é um velhinho de 75, 80 anos de idade e que está com uma frequência cardíaca de repouso de 50. Pode ser péssimo, pode ser que ele tenha já uma doença no sistema de condução elétrica do coração e que talvez ele precise de um marca-passo. Então, depende, tá? Eu estou escolhendo algumas perguntas porque tem algumas perguntas muito ruins aqui, tá, gente? Então, se eu não fiz a sua pergunta é porque a sua pergunta era muito ruim. Tô falando sério, tô brincando não. Homocisteína 10, 11, pode ser alguma inflamação? A homocisteína, ela pode estar relacionada com alguns processos inflamatórios? Raramente, tá? A homocisteína, ela fica mais alta, geralmente por polimorfismos genéticos, principalmente do MTHFR, tá? Quando a gente tem um polimorfismo genético, vamos botar para ficar fácil de vocês entenderem, a gente começa a ter formas não metiladas. A gente consegue... deixa eu explicar isso melhor para vocês.
A homocisteína, ela é como se fosse assim, um constituinte muito importante do nosso DNA, tá? A gente tem que ter homocisteína, tá? Quando a gente não consegue degradar essa homocisteína, ou seja, quando o nosso sistema de degradação da homocisteína não está funcionando, essa homocisteína começa a acumular no nosso corpo. O acúmulo dessa homocisteína no nosso corpo pode aumentar o risco da gente ter um evento de trombose, trombose nas pernas, um AVC, um infarto, enfim. O que faz com que esse sistema de degradação da homocisteína não funcione? Quando a gente não tem formas metiladas, principalmente de metilfolato, metilcobalamina, tá? A vitamina B6, o piridoxal 5-fosfato, também age num outro sistema de degradação da homocisteína, tá? De reciclagem da homocisteína. Então, se a gente está com deficiência de formas metiladas ou deficiência de B6, o acúmulo dessa homocisteína começa a acontecer no nosso organismo, tá? Basicamente é isso, só para você entender, beleza? Não sei. Aqui tá perguntando o seguinte, que a dermato prescreveu para ela minoxidil 0,5 para queda de cabelo, mas ela não teve coragem de tomar pelos efeitos colaterais. Tá errado? Não sei. Depende do caso, depende da via, depende se ela passou minoxidil tópico, se ela passou minoxidil oral, depende de quem é você, depende de uma série de coisas, né? Então, depende. Essa resposta sua depende, tá? Vamos para essa pergunta. Isso aqui eu falo direto, mas vamos de novo nela. Doutor Túlio, eu tenho colesterol elevado, diagnosticado como hereditário. Eu sou fadado a tomar eternamente remédio? Depende, tá? Depende. Então, primeira coisa, como foi feito esse diagnóstico de dislipidemia familiar? Esse é o primeiro ponto, né? Em sendo uma dislipidemia familiar, vamos partir do pressuposto que você tenha feito teste genético, né, uma triagem genética, e que você realmente tenha a dislipidemia familiar, tá? Qual é essa dislipidemia familiar? Essa é uma outra questão. É uma dislipidemia familiar homozigótica, ou seja, muito grave, ou ela é heterozigótica? Esse é um outro caso. Então depende, né? Infelizmente tem muita gente que está falando assim, eu tenho uma dislipidemia hereditária familiar, tá? E não tem. Às vezes está com algum erro alimentar, às vezes o colesterol está alto, mas está bom, o perfil é bom e você não precisa se preocupar com isso. Então, depende, tá? Depende. Agora, tem paciente com dislipidemia familiar homozigótica que fica com LDL constantemente acima de 350, de 400, onde a maioria das pessoas da família infartam com 30 anos, 35 anos, e que é fundamental esse paciente tomar remédio para colesterol para o resto da vida. Mas isso é exceção da exceção, tá? Beleza? Vamos ver mais. Gente, quando for fazer a pergunta, vamos ser educadinho, fazer uma vez só, que eu já li a mesma pergunta aqui que eu já respondi no início da live umas 52 vezes. Então, faz uma perguntinha, espera. Se eu responder, eu respondi. Se eu não responder, eu não respondi. Beleza? Quem toma Eliquis, né, o anticoagulante, pode fazer exercícios aeróbicos? O cardiologista disse que não. O Ronaldo, não tem nada a ver, né? Assim, nada a ver. Se ela te restringiu de fazer o exercício aeróbico, não foi por causa da suplementação, por causa da medicação, do Eliquis, tá? O Eliquis é um anticoagulante, não interfere em absolutamente nada no exercício aeróbico. A não ser que você tropece, caia, bata com a cabeça na quina do meio-fio, e aí você vai ter uma hemorragia intracraniana gravíssima, porque você está tomando um anticoagulante, e aí você vai sangrar até a morte, tá? Então, cuidado com quedas, beleza? Mas assim, exercício físico não tem absolutamente nada a ver, tá? Agora, ela pode ter restringido o seu exercício físico aeróbico por outras causas. Por exemplo, eu vi no exame dele, talvez ela não tenha te explicado isso de maneira adequada, eu vi no exame dele que ele tá com uma arritmia, ou ele tá no pico do esforço com uma isquemia, sei lá, tá? Mas pelo Eliquis não, beleza? Doutor, essa é uma outra pergunta boa. Qual o valor ideal do magnésio no organismo? Ô Jennifer, a gente não
dosa magnésio com o intuito de saber o valor ideal do magnésio no organismo, tá? Deixa eu te explicar por quê. Magnésio, ele é um elemento, né, que ele, dentro do nosso sangue, no nosso plasma, ele tem um valor praticamente fixo. É muito difícil dele alterar. Quando a pessoa tem um magnésio baixo, sérico baixo, é porque realmente está muito baixo. E a gente não precisa esperar ele ficar baixo para começar a pensar em suplementar o magnésio, tá? E é até difícil você pegar uma pessoa com magnésio muito baixo, tá? Como que a gente poderia fazer para dosar o magnésio ideal, para saber se a pessoa tem que suplementar ou se a suplementação está sendo bem feita, enfim. A gente deveria dosar o que a gente chama de magnésio intraeritrocitário, ou seja, o magnésio dentro de uma célula de sangue, para a gente saber quanto que está o valor dele dentro da célula, e o magnésio urinário, para a gente saber se você está excretando e quanto que você está excretando de magnésio. Essa é a única forma que a gente tem de saber se a quantidade de magnésio... Eu levantei para vocês poderem apreciar esse símbolo maravilhoso do time que está no G4 aí. Eu gosto de zoar vocês, né? Para saber se o magnésio está realmente num valor adequado, seria realmente fazer esse tipo de abordagem, tá? Quando que eu faço isso? Nunca, tá? Eu nunca dosei o meu, para você ter uma ideia. Então, assim, não faz sentido, tá? Por quê? Magnésio, assim como o ômega 3, ninguém sai do meu consultório sem suplementação de magnésio, tá? Beleza? Doutor, aí vamos lá, outra pergunta aqui. Terezinha, doutor, qual o tratamento para uma carótida 100% obstruída? Aí, Terezinha, depende de várias coisas. Primeiro, que o especialista disso é o angiologista. Apesar da gente, como cardiologista, trabalhar muito com isso, o especialista dessa área é o angiologista, que é o cirurgião vascular, tá? Quando a carótida está 100% entupida, se for de um lado e o paciente tiver sintoma e ele tiver um entupimento grave no outro lado, ele tem que fazer a angioplastia desse outro lado. Essa que está 100% entupida não tem o que fazer, tá? Então, basicamente, a gente trata a carótida contralateral quando tem uma placa de entupimento grave e o paciente já tiver tido um AVC ou tiver algum sintoma, tá bom? Poderia falar sobre taquicardia sinusal? A taquicardia sinusal já não é a coisa normal, né? Existe taquicardia sinusal apropriada e a taquicardia sinusal inapropriada, tá? Taquicardia sinusal apropriada nada mais é do que eu fui correr, meu coração acelerou. Isso é uma taquicardia sinusal, tá? A taquicardia sinusal inapropriada é eu estou deitado, dormindo e meu coração está em taquicardia sinusal. Isso é uma taquicardia sinusal inapropriada, beleza? Então, taquicardia sinusal nada mais é do que a frequência normal do seu coração, o ritmo normal do seu coração numa frequência elevada, tá? Doutor, o que eu posso fazer para... Aqui, ó, eu tô com um olharzinho de peixe morto, vocês estão vendo? Tá bêbado? Não tô bêbado, pô. O meu olho é assim, é pequenininho, é fechadinho. Quando eu vou ler, eu já tô ficando velho, eu não consigo ler. Você vê que eu chego perto aqui para poder ler, beleza? Vocês têm que ter paciência comigo, gente. Doutor, o que posso fazer para eu não perder a massa muscular? Porque agora não estou conseguindo ir para a academia. Eu estou encantada com o seu trabalho. Parabéns. Gislene, muito obrigado pelo teu carinho. Você é uma pessoa que direto manda direct para mim. E eu sei do seu carinho por mim. Olha só, você tem que traçar alguma estratégia, né? Alguma alternativa, né? É muito importante você não cruzar os braços, você não aceitar essa situação. Isso é a coisa mais importante a ser feita, né? Eu, por exemplo, não queria perder a minha massa magra. O que eu fiz? Fui na loja, comprei uma barra, comprei um monte de peso, comprei uma barrinha, comprei um monte de halter, comprei um monte de anilha, comprei um monte de não sei o quê e tô treinando em casa. Então, montei uma academia pequena. Ó, quanto que eu gastei? Eu gastei uns R$ 450, mais ou menos, para montar essa academia que eu tô treinando até hoje. Depois eu comprei o banco, comprei outras coisas que aí foi mais caro. Aí foi mais R$ 600. Gastei R$ 1.000 no final. Mas com 450 eu já tava treinando aqui numa boa. Só que eu tava usando o banco do meu gourmet, eu tava arrebentando a madeira dele, eu tava fazendo merda com os anilhas jogando no chão, estourando o piso. Então eu quis dar um upgrade para não fazer cagada na minha casa.
Mas dá para treinar. Então não cruze os braços, tá? Tem um monte de aula, por exemplo, que você pode olhar, tem um monte de exercício que você pode procurar, tem um monte de profissional da educação física que pode te orientar, você pode contratar um personal para poder fazer o personal contigo na tua casa. Então não cruze os braços que você não perde massa magra. Agora, milagre não tem não, tá? Boa tarde, doutor. Alho envelhecido e berberine pode ser usado juntos? Essa pergunta eu posso responder porque você está perguntando se pode ser usado junto. Pode, tá? Tem um monte de paciente meu que eu uso. Aliás, é uma combinação que eu gosto muito de alho envelhecido com berberina em alguns pacientes. Então, tem um monte de paciente meu usando, tá? Pode usar junto sim, beleza? Doutor Túlio, o meu esposo colocou stent. O médico receitou que ele tomasse anticoagulante. Isso é correto? Ô Mari, você deve estar confundindo anticoagulante com antiagregante plaquetário, tá? É super correto, depois do implante dos stents, a pessoa tem que tomar 2 antiagregantes plaquetários. Um deles geralmente é o AS, né, aspirina, e o outro pode ser um clopidogrel, pode ser um ticagrelor, pode ser um brilinta, que é o ticagrelor, pode ser o prasugrel, que é o efiente. Enfim, fazer dupla antiagregação plaquetária após a colocação do stent é sim necessário e está super correto, tá? Tomar anticoagulante, a não ser que ele tenha alguma arritmia. Aí são outros 500, beleza? Mas muita gente confunde anticoagulante com antiagregante, é normal, tá? Tomar ácido fólico continuamente. Pode? Depende, né, gente? Por isso que é importante, ó. Eu vou dar um exemplo. Amanhã eu vou atender um paciente que eu atendi há 3 meses atrás, que ele tinha lesão coronariana nas 3 artérias do coração. Já estavam querendo botar ele na mesa para fazer cirurgia. A gente fez alguns exames, viu que ele não tinha isquemia nenhuma. Entrei com suplementação adequada para ele, deixei tudo certinho, tal. O que ele está vindo fazer agora depois de 3 meses? Olhar os exames de novo, né, para ver se a suplementação que eu passei para ele fez o resultado que tinha que fazer. Então, um dos problemas que ele tinha lá atrás, eu sei porque eu acabei de olhar os exames dele, já preparei o prontuário dele para amanhã. Ele tinha uma homocisteína lá atrás de 22,13. A homocisteína dele agora está 11,4. E ele está usando metilcobalamina, metilfolato, peridoxal 5-fosfato, enfim, tudo que tem que usar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar um pouquinho a dose dele. Então, ajuste de dose é importante. Ah, eu posso tomar ácido fólico continuamente? Eu não sei nem se você precisa tomar o ácido fólico. Ou se você precisa tomar um metilfolato, por exemplo. Eu não sei se a dose que você está tomando está correta, se não está correta. Se pode ser contínuo, se não pode ser contínuo, depende de uma série de variáveis de coisas. Por que você está tomando ácido fólico? Né? Depende, tá? Tem paciente que toma ácido fólico? Não. Ácido fólico não, mas metilfolato contínuo? Tem, sem dúvida nenhuma, tá? Ô Caris, você podia ter me perguntado isso na consulta hoje, né? A Caris, gente, tá aqui perguntando agora. Nossa, vocês não estão vendo a pergunta, eu que estou rodando para cima. A Caris está fazendo uma pergunta para mim agora aqui. É a paciente da Itália, do Io parlo italiano, que todo mundo falou que eu tava bêbado, parará. Pô, não é possível que vocês não viram, cara, os Mezengue e os Berdinazzi brigando na Globo. Pô, vocês não tiveram infância, cara. Eu era noveleiro, tá? Noveleiro mesmo. Não perdia uma, adorava novela. Sal na comida. Ela perguntando, hein? Toda vez que coloca um pouquinho a mais, alguém fala... Não coloca sal porque engrossa o sangue. Procede, Caris? Não, né? Tem nada a ver, tá? Olha só. Questão de sal na comida, gente, não tem nada a ver com a cascata de coagulação, com o risco de agregação plaquetária, com aumento de evento trombótico, nada disso. Questão do sal na comida, muita gente acredita que tenha problema em hipertensão, né? Só que esse não é o problema também. Vamos lá, vou dar alguns exemplos para vocês. Ó. Quando a comida está muito salgada, vocês conseguem comer? Não dá para comer, ela fica impalatável. Então, você pode guiar a quantidade de sal alimentar tua pelo teu paladar. Coloquei o sal, ficou gostoso? Beleza, tá uma quantidade boa de sal, você não precisa se preocupar com relação a isso, tá? Agora, o que a maioria dos hipertensos precisa fazer... Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Já tá acabando, cara. Passou rápido essa fala que eu discuto, hein? Faltam 10 minutos. O que a maioria dos hipertensos precisa fazer, na verdade, é... eu sou hipertenso, preciso restringir o sal na minha comida? Não.
Você precisa restringir o sódio na tua vida, tá? Aonde você encontra sódio? O sódio você encontra em produtos industrializados. Então, por exemplo, eu como pizza congelada, eu como lasanha congelada, eu gosto de comer um biscoitinho recheado, eu tomo refrigerante, eu tomo suco industrializado, eu bebo... Pronto, tá cheio de sódio. Então, essa quantidade de sódio no teu organismo, mais o sal que você está comendo dos alimentos, vai fazer mal para você hipertenso, tá? Aí vem o negócio, o médico fala para você cortar o sal do alimento. Porra, não é mais só você cortar o produto industrializado? Não é mais só você começar a comer comida de verdade? Não é mais só você abandonar esse péssimo hábito que além do sódio vem junto com um monte de aditivo químico, com um monte de substância cancerígena, com um monte de gordura trans, com um monte de problema que isso vai acarretar na tua vida? Então, o erro tá em corte o sal e não o produto industrializado. Beleza? Gostei da pergunta, Caris. Apesar de você ter feito a consulta, ainda fez uma pergunta boa agora aí, hein? Doutor Túlio, fui a endocrinologista e meu exame LDL está em 185. Ele já foi 230. Ela insiste em que eu tome a simvastatina. Não quero tomar. Mudei minha alimentação, faz low carb tem 3 meses. O que devo fazer? Marcar uma consulta, Miriam. Essa é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Por quê? Porque não é só número, né? Eu não avalio só isso. Então, por exemplo, hoje mesmo, a consulta da Caris. Caris, você me desculpa, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas coisas do seu exame. A Caris, ela tem um colesterol alto, o colesterol total dela era 338, se eu não me engano, 348, alguma coisa assim. Mas um HDL de 115. Ela tem uma das apolipoproteínas A mais altas que eu já vi na minha vida, era 245. Um perfil de colesterol que, apesar do número ser muito alto, era um perfil muito bom. E muita gente brigando com ela o tempo todo, que ela tinha que tomar estatina. Caris mora na Itália. Na Itália é o berço do extrato de bergamota. O que eu falei para ela? Compra um extrato de bergamota, vamos dar uma olhadinha nisso daí, parará. Daqui a 3 meses, o que a gente vai fazer? Uma nova consulta, com novos exames, avaliar o que deu. Então, a gente tem que avaliar primeiro, Miri, para poder te responder isso com certeza. Primeiro, qual o teu risco cardiovascular? Essa é a primeira pergunta. Para a gente fazer uma boa avaliação do seu risco cardiovascular, qual o seu score de cálcio? Como que é a qualidade desse número de colesterol que você está me passando? Quanto você tem de apolipoproteína A? Quanto você tem de apolipoproteína B? Se quiser aprofundar mais, quanto de LDL oxidado você tem? Se quiser aprofundar mais, quanto de LDL minus, que é o LDL pequeno e denso, no seu subfracionamento das lipoproteínas você tem? Quiser aprofundar mais, o seu HDL, quanto do seu HDL realmente é grande e funcionante e não disfuncionante? Olha a quantidade de coisa que a gente tem que avaliar para poder chegar para você e falar assim, tem que abaixar o teu colesterol. E se tiver que abaixar o seu colesterol, a gente tem que avaliar, vamos abaixar esse seu colesterol com estratégias de suplementação ou vamos abaixar esse colesterol seu com medicação, com remédio? Tudo isso precisa ser avaliado. Não é uma questão simples, não é uma questão fácil. Eu gasto na minha consulta, gente, às vezes para responder essa pergunta tua, 1 hora de consulta. 1 hora de consulta. Eu posso falar com certeza, Miriam, 40% dos pacientes que me procuram hoje em dia é exatamente com essa dúvida que você está. E precisa ter uma boa avaliação, uma boa anamnese, bons exames para a gente poder não fazer o que todo mundo faz, que é simplesmente tratar. Você está com colesterol alto? Toma remédio. Beleza? Vambora. Vamos lá que ainda dá para fazer mais umas perguntinhas aqui. Tomo simvastatina há 12 anos. Eu tenho muita dor nos braços. Podem ser causadas pela simvastatina? Heloísa, não tem a menor dúvida que pode. Menor dúvida que pode. Tá? Agora, você deve parar de tomar a simvastatina por conta disso? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei o teu caso. Eu não sei se você é uma pessoa que realmente precisa da estatina ou se não precisa da estatina. Eu não sei se você é uma pessoa que realmente
Precisa da estatina para prevenção de doença cardiovascular, para estabilização de placa de ateroma, para os efeitos que a gente chama de efeitos pleiotrópicos dessa estatina ou não. Então tem que avaliar também, entendeu? Tem que avaliar. Agora, uma dica eu posso te dar, tá? Tenta usar coenzima Q10 em altas doses para ver se essa dor no teu braço não melhora. Faz essa experiência, tá? Dica do Fala que eu discuto, hein? Beleza? Olha, tá tudo normal. Apenas a minha homocisteína que tá alterada. Qual a sua opinião? Bom, não tá tudo normal, né? Se a sua homocisteína não tá normal, não tá tudo normal. Homocisteína alterada, gente, ela é um fator de risco independente para doença cerebrovascular, para doença cardiovascular. Então, tem que tratar, tem que olhar e tem que acompanhar essa homocisteína sem dúvida nenhuma, tá? Bora. Deixa eu ver se dá pra fazer mais aqui. Última pergunta, hein? Vamos escolher uma pergunta boa então. Pera aí. Tô escolhendo mesmo agora, hein? Boa, gostei. Essa vai para as mulheres, hein? Essa vai para as mulheres. Pergunta da Flávia. Fale, por favor, sobre a relação entre menopausa e doença cardiovascular. Beleza. Olha, lá no curso meu e do Vitor, Dr. Vitor Sorrentino, a gente tem um capítulo que é justamente hormônios e doença cardiovascular, onde a gente fala tudo sobre isso na mulher, no homem, nos casos de reposição hormonal. Então depois dá uma olhada na bio lá, quem tiver interesse, tá? Basicamente, gente, é o seguinte, a relação ela é direta. A mulher entra na menopausa, ela para de produzir um hormônio que é o estrogênio. O estrogênio ele tem um potencial enorme de proteção cardiovascular. Então, ele protege o endotélio das nossas artérias. Ele consegue fazer uma proteção dentro das artérias. E essa proteção ela tem múltiplos caminhos que protegem. Tá? É a própria ação direta do estrogênio, aumento da produção de óxido nítrico, melhora da função endotelial, aumento do HDL, diminuição, melhora do perfil do colesterol. Por isso que às vezes a mulher entra na menopausa, aumenta o colesterol, faz uma baguncinha no colesterol dela. Aumento de pressão arterial, então ele também reduz pressão arterial. Enfim, quando ela entra na menopausa, todos esses fatores eles entram numa bagunça, a mulher perde a proteção direta do endotélio e aumenta o risco cardiovascular dela. Então, quando a mulher entra em menopausa, aumenta o risco cardiovascular dela, tá? Então eu tive uma ideia brilhante. Eu vou fazer uma terapia de reposição hormonal para diminuir o meu risco cardiovascular depois que eu entrar na menopausa. Todo mundo pensou isso, até a década de 90, 2000... E aí começaram a fazer estudos sobre isso. O estudo aumentou o risco cardiovascular. Mas por quê? Porque esses estudos foram feitos com hormônios sintéticos, ou às vezes nem hormônios, pré-hormônios, que passavam pela boca, a pessoa absorvia, passava pelo fígado, tinha uma primeira passagem que a gente chama de primeira passagem hepática, e isso estava aumentando o risco cardiovascular das mulheres. Desde então, a terapia de reposição hormonal ela foi simplesmente demonizada pelos cardiologistas. E todo mundo, quando você chega no consultório do cardiologista que ele não entende nada disso, ele fala assim, nossa, se você repor hormônio vai aumentar o teu risco cardiovascular. Baita mentira. Os estudos de 2014, 2013 para cá, eles mostraram que o problema era a via. Então, se hoje a terapia de reposição hormonal for feita por via transdérmica, pela pele, a gente tem redução de risco cardiovascular. E principalmente, se esses hormônios forem hormônios que a gente chama de bioidênticos, são hormônios sintéticos, tá? O hormônio bioidêntico nada mais é do que um hormônio sintético feito pela indústria, mas com a conformação dele idêntica ao hormônio da mulher. Então, se for o hormônio bioidêntico por pele, existe até proteção cardiovascular e a terapia de reposição hormonal pode ser indicada nesses casos, principalmente se as mulheres tiverem sintomas de menopausa. Beleza? Gente, recado rápido, não perca a oportunidade de se inscrever no curso de suplementação cardiovascular
seja o avançado, que vai ser para profissional de saúde. O de leigo eu botei o nome, vai ser suplementos para o coração de A a Z. Ia ser de A a zinco, mas aí eu fiquei pensando que eu ia ser processado aí. Então eu deixei suplementos do coração de A a Z. Então, suplementos do coração de A a Z para leigo. Curso de suplementação cardiovascular, avançado de suplementação cardiovascular para profissionais de saúde. Entra na lista, só quem tiver na lista que vai conseguir pegar essas primeiras turmas aí, beleza? No mais é isso. Brigadão pela presença de todo mundo. Esse foi o Fala que eu discuto, que teve mais gente aqui, eu acho, até hoje, tá? Então, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu espero que realmente essas informações elas estejam melhorando vocês de alguma maneira, porque o objetivo aqui é só melhorar vocês de alguma maneira. Eu espero que vocês consigam compartilhar essas informações. Muito importante quando a gente aprende alguma coisa boa, compartilhar essa coisa boa. Isso é uma coisa que eu e o Vitor a gente fala o tempo todo no nosso curso de O Saúde no Coração para Leigo. Cara, adquira o curso, passa para todo mundo da tua família, passa para não sei quem. A gente não tá nem a isso, você vai comprar um login, dividir com 3 pessoas. Cara, faz, entendeu? Faz, aprende, compartilha informação. O objetivo é você se cuidar, beleza? Não brinque com o seu coração. Brigadão pelo carinho de todo mundo, tá, gente? Abraço.